Olá, olá, Alessandra Hague aqui falando e hoje eu venho trazer para vocês como escrever títulos magnéticos. Sim, a importância de escrever títulos magnéticos é quando a gente publica lá os nossos serviços, os nossos produtos. E é isso que eu vou estar conversando aqui com vocês hoje para que vocês possam estar conectando e engajando mais e mais pessoas. Então, preste bastante atenção porque pega papel e caneta aí, porque hoje vai ser uma aula muito legal para vocês aprenderem, né, a introduzir esse título que é a primeira impressão que você vai causar em um leitor, que você vai causar nas pessoas quando elas olharem para a sua timeline e ver que você realmente está chamando atenção para aquele determinado assunto, tá? Se o seu título não tem uma promessa convincente, o resto das suas palavras podem nem mesmo existir. Então é isso que a gente tem que prestar atenção, é isso que a gente tem que estar olhando com relação à média de pessoas. Quando elas olham, de 8 em cada 10 pessoas, elas vão ler somente o título. 2 em cada 10 pessoas vão ler o resto do texto que está escrito, ok? Então, esse segredo, ele pode ter um bom título, tá? Com relação ao que tu estás escrevendo lá sobre o teu conteúdo. Porém, ele determina a importância da peça como um todo. É como se fosse a chamada e tem um jogo por trás, um time de futebol, mas a chamada é aquele jogador ali que faz a peça importante, que faz o gol, que faz, né? E aquela é a chamada para tu entrar para dentro do negócio. Então, esse é o segredo de a gente poder ter um bom título, tá? E por isso ele determina a importância da peça que vai estruturar a chamada, que vai engajar a chamada para a pessoa entrar e olhar o restante. Cada elemento, ele tem sim um texto persuasivo e que tem apenas um propósito. Qual é esse propósito? Fazer com que a própria frase seja lida, certo? Então, dentro disso, a frase que vem depois disso, né, e o texto em diante, enfim, os caminhos que a tua chamada fizer vai levar para a ação do restante, do resto do teu conteúdo. Então, toda essa proposta, se as pessoas pararem no seu título, tu já ganhou, já rolou. Agora, quanto melhor for esse título, né, maior serão as suas chances de que ele possa estar fazendo com que você, né, seja lido por número de pessoas. Enfim, as pessoas vão entender a chamada de ação, a chamada de atenção, e elas vão engajar com o teu conteúdo. Mas por que se deve escrever um título primeiro, depois o conteúdo? Bom, eu vou explicar isso aqui para vocês, fica ligado aí. Papel e caneta na mão, vamos anotando tudo. Tu quer escrever ótimas chamadas? Tu quer fazer com que um conteúdo seja ainda melhor? Começa pelo título. Por quê? Porque é claro que antes de escrever um título, gente, a gente precisa ter ideia do assunto que a gente vai abordar. Porque essa ideia é que a gente vai estar realmente organizando algo matador antes de escrever uma linha de conteúdo. Então, por que isso, né? Por que primeiro a frase? Por que primeiro a chamada? Porque o seu título é uma promessa aos leitores. E se o seu objetivo é comunicar claramente, né, o benefício que você entrega ao leitor em troca do seu valioso tempo, isso que deve ser o essencial, a principal chamada. Então, essas promessas, elas tendem a ser feitas antes de serem cumpridas. Sim, escrever o seu conteúdo primeiro coloca que você fica numa posição de ter que fazer uma engenharia reversa de sua promessa. Por quê? Porque você vendeu antes e depois você vai ter que correr atrás para entregar. E você vai conseguir, porque se você criou aquela promessa, é algo que você consegue. Você não vai criar uma promessa que você não dá conta, né? Então, esta é a grande estratégia de poder estar fazendo chamadas, enfim, né, fantásticas para que engaje com o teu público, tá? A outra questão também é que se você inverte as posições, escreve primeiro o texto, como, né, você vai ter uma complicação, porque a promessa não vai estar ligada ao texto, e aí, enfim, por isso que primeiro é a promessa, o título, né, e depois você vai, de alguma forma,
ajustando o conteúdo de forma clara, de forma estruturada, para que aquela promessa seja entendida através do texto como um benefício de algo que tu vai estar entregando. E a gente pode tentar cumprir uma promessa que você ainda não fez, e tu pode entender que ela é muito difícil. Um título mal elaborado, gente, tá? Ela permite que boas ações passem desapercebidos. Então, entenda que um guia do trapaceiro para escrever ótimas chamadas é um copywriter. Vamos pensar assim, eu sou uma copywriter, eu sou uma pessoa que escrevo os textos, eu escrevo os e-mails, eu escrevo as chamadas do meu negócio, eu faço tudo mesmo, né? E essa figura solitária, enfim, que é essa pessoa que fica sozinha e pensando, com os olhos fixos na tela, a gente elaborando um título, elaborando, né, um texto, o que vai engajar, o que não vai, enfim, tudo isso é matador, enfim, vai resultar numa conversão de vendas absurda ou em como o conteúdo é altamente compartilhável. Então, detalhe, talvez a realidade seja outra para você, mas um cenário mais provável é o redator procurando inspiração em sua coleção de anúncios. Por quê? Porque os livros, as cartas e vendas famosas foram feitos desta forma. É pela chamada, tu compra o livro pela chamada. Tu vai lá e lê o livro, o conteúdo, porque é algo mais que tu tá tendo. Mas a primeira impressão foi onde? No título do livro. Então, olhem para essas questões, olhem para essas chamadas e tentam definir, entender que as grandes manchetes são construídas com um certo tempo, com dinheiro. E eles testam as formas que podem ser adaptadas em diferentes contextos que são utilizados em diversas vezes. Então, tudo isso é estudado, tudo isso é investigado, tudo isso é analisado para ver aonde que tem uma ação comportamental por trás. Nada é por acaso. Entenda que a gente precisa entender sobre esses aspectos, né? Sempre que um produto vender muito bem, você pode apostar que tem um copywriter e um profissional de marketing que estão estudando, estão economizando esse título para ir servir a referência futura. Porque esse título deu certo uma vez, ele vai dar certo outras vezes. E é isso que tu tem que entender como sacada. E, na verdade, esses arquivos que são roubados, esses títulos, né? O Diário de um Mago, olha isso, o quanto desperta a curiosidade das pessoas e que elas investem dentro desses princípios. Eles são apenas guias. As chamadas, os títulos são guias seguidos por quem quer escrever uma cópia eficaz. Por quê? Porque especialmente quando se está dando os primeiros passos, a gente tem que usar esses argumentos de copy. Então, gente, somente quando o redator tem uma verdadeira compreensão de como funciona, quando tu entender como funciona esse negócio, é que você pode pegar uma abordagem completamente original. E detalhe, mesmo assim, é muito raro que uma chamada matadora seja 100% tirada da cabeça do redator. Entenda isso, isso foi copiado, isso foi olhado, isso foi analisado e adaptado. Graças à ideia do faça você mesmo, né? Tem essa grande ideia por aí, criada pelo seu marketing digital, enfim. Você vai encontrar pessoas vendendo arquivos de títulos, sim, pessoas vendendo arquivos de títulos e até mesmo programados de softwares que prometem grandes soluções com apenas preenche o campo em branco. Eles te dão pronto lá dentro da máquina, dentro do software. Só preenche com o teu conteúdo. São baseados em melhores títulos já escritos. Então, não acreditem nisso, porque não é bem assim. Né? O que serve para uns não quer dizer que sirva para outros. Então, a gente tem que analisar. O problema com essa abordagem é óbvio. Tá? Por quê? Porque se você não entende o porquê de um título específico funciona, é porque você nunca será bom em escrevê-lo. É porque você está fazendo de qualquer jeito. Então, a gente tem que entender dessa prática. E, além disso, sem um entendimento real, sem um entendimento, né, que você provavelmente irá escolher de alguma forma errada para qualquer situação, enfim, o que tu pode fazer com que esse mesmo título funcione
é que não vai funcionar de novo, porque ele já não funcionou uma vez, ele não vai funcionar de novo, então tu tem que trocar o título, tu tem que trocar a copy, tu tem que trocar o texto, o tema da história. Então essas são as grandes sacadas do marketing digital, que a gente vai entendendo a psicologia digital e vai engajando cada vez mais com as pessoas, ok? As palavras, por exemplo, nos títulos das postagens realmente importam. Sabe por quê? Porque quem trabalha com essa otimização de mecanismos de pesquisa, que fazem pesquisas sobre esses assuntos, eles dizem que as palavras-chave são os aspectos mais importantes, as palavras-chave são os aspectos mais importantes do título de uma postagem. E sabe por quê? Porque em um site ou blog vai entender, vai chamar por causa disso. Então, o ponto dessa turma é que de uma outra forma você vai ter uma boa classificação dos resultados e tu vai obter também cliques dos usuários e as palavras-chave que estão faltando naquele título. Então, entenda que, por um lado, existe um critério, mas por outro, você tem quem defenda a escrever para pessoas. Nós estamos escrevendo para pessoas, não estamos escrevendo para objetos, coisas, estamos escrevendo para pessoas que zombam da noção de pesquisa das palavras-chave para escrever títulos. Então, se as pessoas não se conectam com esse entendimento, né, de como, porquê, como que a gente faz isso, não vão conseguir ótimos resultados, não vão conseguir fazer novas turmas. Por quê? Porque fazer pesquisas com palavras-chave é uma coisa mágica. É o despertar do seu mago empreendedor, é uma coisa mágica, é uma forma de acessar a mente desse público-alvo de alguma forma gratuita e de baixo custo. É por aqui que eu começo o meu engajamento. É por aqui que eu começo a identificar esses profissionais que vale a pena ouvir e a gente pesquisar, porque eles vão de alguma forma atrás dessas palavras-chave que são populares. E aí a gente direciona as frases para o nosso nicho. Como assim, Ali? Bom, a gente pode resultar em menos tráfego individualmente, mas havendo menos competição. Como assim? As frases do nicho são muito mais específicas, tá? Em que sentido? A especificidade se torna um título muito melhor. Quando a gente é específica na condição da linguagem daquele título. As palavras-chave, elas são importantes porque quando a gente fala numa língua do público, das pessoas, a gente atrai esses leitores através dos links, através dos compartilhamentos e também do tráfego dessa pesquisa que está mais relevante no Google Ads lá, no Google Trends. Tá? E esses ambos os lados que existem estão corretos por diferentes razões. E aí eu vou explicar para vocês como escrever um post matador, enfim, de como fazer o que realmente desperte a atenção da sua audiência. Como fazer que realmente desperte a atenção da audiência. Percebam que aqui eu já falei algo de gatilho mental que conecta e faz com que as pessoas escutem. Não é segredo que esses artigos ensinam, gente, né? Como fazer. São alguns dos mais procurados e compartilhados e salvos dos usuários. Por quê? Porque as pessoas querem informações úteis. E se você oferece isso para elas, e se você vão recompensar, né, no sentido da informação, compartilhando esse conteúdo com mais e mais pessoas, elas vão também compartilhar com mais e mais pessoas. Elas sentem esse processo em movimento. E é tudo sobre oferecer benefícios. Como assim? Bom, o mais interessante dessa popularidade, desse tipo de conteúdo, é que, na verdade, as pessoas não querem aprender a fazer mais nada. Esta é a nossa realidade. Por quê? Porque elas já consomem mais informações do que conseguem absorver. Então a gente corta o tempo, a gente corta o percurso, a gente dá o tempo para elas. E exatamente a vida agitada dessas pessoas, né, que levamos o excesso de informação, que a gente vai buscar essas dicas, esses truques, esses métodos, enfim, para que a gente torne as coisas melhores.
os processos melhores, mais fáceis e que também nos fazem mais felizes. E aí, quando a gente foca no melhor, mais fácil e mais feliz, é a chave para criar chamadas de conteúdo usando a estratégia do como fazer. E como que a gente faz? Então, não significa que as pessoas não sejam inteligentes, elas são. Porém, entender os benefícios implícitos para aprender como fazer é algo que vai te dar uma agilidade, uma velocidade no teu processo. E aí, é só que os benefícios implícitos levam essa ação a comportamentos da pessoa que está do outro lado da tela, do celular. Enfim, as pessoas dizem que quase é impossível, gente, tá? Escrever um título ruim quando começa com como fazer. Quando tu começa com como fazer, tá tudo certo. Vocês engajam com essas pessoas porque essas pessoas, elas querem entender o como fazer. Elas querem fazer disso no como fazer. E isso pode ser verdade, mas quando a gente vem depois dessas duas palavras mágicas que são o como fazer, a diferença entre prender, né? Prender e o não à atenção dos leitores é que modifica. Quando tu entra com como, tu já vai meio caminho andado do que tu explicar o quê. Então, como vai explicando dentro desses gatilhos mentais. Porém, existem vários níveis de comunicação e que a gente precisa entender como engajar com essas pessoas. Existem as pessoas que a gente quer educar no nosso funil, existem as pessoas que já sabem quem a gente é, existem as pessoas que já sabem o trabalho que a gente desenvolve, já está entrando para o nosso funil. Então, quando a gente dobra os benefícios, a gente dobra o poder através dessas palavras, dessas frases. E este poder do título do como fazer é muito mais famoso de ter em questões do tempo, ter as pessoas, a atenção das pessoas por um tempo que a gente entrega. Então, como é que a gente pode fazer, lembra daquele livro, como que a gente pode fazer amigos e influenciar pessoas? Esse livro foi um livro mais vendido, enfim, foi, né, milhares de exemplares foram vendidos por causa do tema, por causa do título. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Eu nunca vou me esquecer, esse título chama atenção, né? É um livro clássico do Dali Carnegie e que ele traz as pessoas de uma forma atrativa, que eles vendiam por correspondência, eles vendiam usando esse título várias vezes, o livro através de cartas de vendas. Enfim, essa estrutura ela é muito poderosa. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Olhem isso, como e como que eu influencio pessoas. Então eu ainda dou um benefício para ele dentro desse aspecto de como fazer novos amigos, enfim. Então, quando a gente entende isso, no como fazer, esse benefício após a palavra e. Então, como e é algo que eu dou. E te dou mais isso. Essa é a grande sacada. Então, quando a gente vai de uma forma muito generosa, né, entrando com a questão, com o título, o primeiro benefício ele tem que ter seguido o benefício se torna o segundo lugar vindo do como e entrega alguma coisa, tá? Então, neste caso, isso não faz sentido. Muitas pessoas têm amigos, mas não são influentes. Aí é quando a gente fala que o sentido de muitas pessoas terem amigos e não são influentes é quando a forma engenhosa, vamos dizer assim, existe uma sutileza na relação entre o primeiro benefício e o segundo. Essa relação ela é sugerida para alcançar o primeiro e influenciar pessoas, né? Automaticamente. Então, você alcança o segundo através desta conexão de como fazer amigos e influenciar pessoas. Olha como isso está interligado uma coisa na outra, ok? Então, exemplos, como economizar, enfim, né, um tempo e ser produtivo, como economizar, conseguir um emprego melhor e ganhar mais dinheiro, como a gente pode conseguir um emprego e ser feliz,
né? Então, sempre pensar em como que a gente pode fazer alguma tarefa e que a gente possa entregar alguma recompensa. Então, sempre esse olhar, ele é fundamental para esses aspectos de poder estar engajando e interagindo com as pessoas, ok? Muito bem, como que a gente pode também fazer com que pegar um título normal do como fazer ficar ainda melhor. A gente pode usar essa estratégia simplesmente entregando algo a mais. Como assim? Por exemplo, como financiar um imóvel ou aumentar as suas economias? Eu tenho que dar o zoom e sempre pensar no que aquilo pode estar me proporcionando frente a um benefício, né? Então, sempre como eu posso estar entregando algo a mais. Se eu deixar de usar a palavra para, também funciona. Sabe como? Quando a gente ativar o gatilho da curiosidade, por exemplo, a gente garante que o benefício principal do texto vai ser atingido, certo? Por quê? Porque quando a gente começa com o como, a gente deixa de fora o para, certo? Então, dessa forma, a gente vai entregar uma promessa benéfica para o leitor, para aquela pessoa que está te seguindo, aquele teu público, enfim, e ao mesmo tempo vai ser cumprida a entrega do conteúdo. Então, mas o fator da grande curiosidade aqui será importante, fazendo com que os resultados sejam ainda melhores. Então, por exemplo, como melhorei a minha memória? Como eu melhorei a minha memória em uma única noite? Em uma única noite. Ou como eu fiz uma fortuna com uma ideia boba? Ou como que eu fiz um novo tipo de argila que melhorou a minha pele em 30 minutos? É nesse aspecto que a gente vai poder estar engajando com o nosso público, engajando com as pessoas. E um outro exemplo vamos dizer assim, digamos que você é um excelente técnico de informática, é um excelente terapeuta, tá? E você acaba resolvendo um problema que afeta milhões e várias pessoas. A ansiedade, a depressão ou um software lá, enfim, que seja, né? O que vai acontecer? Você pretende ajudar outras e mais pessoas, né? Com essas dicas simples por uma semana. Então, o título vai ser como? Como que você pode fazer o título? Pensa aí. Como um simples ajuste pode tornar o Windows à prova de falhas? Como um simples atendimento pode ajudar as pessoas a sair da ansiedade? Como que um simples atendimento pode atender o estado depressivo, alterar o estado depressivo de uma pessoa em 30 minutos? Enfim, tu vai criando em cima dessas razões para que as pessoas possam estar entendendo o que você está fazendo. Agora, existe também uma entrega, né, de benefícios para o leitor, que é algumas razões bem importantes frente às postagens com listas que irão funcionar. Por exemplo, as listas elas funcionam devido ao poder desse tipo de atração, né, através das palavras, através desse contexto, dessa atenção que a gente dá às palavras. E qualquer título que a gente liste, numa série de razões, segredos, tipos e formas de funcionar, de funcionamento, enfim, mais uma vez, uma promessa mais específica, ela está reservada para o leitor. E sim, tu vai indo e tu dá a cartada final lá, que vai fazer com que ela se inscreva, que vai fazer com que ela compre, que vai fazer com que ela tem que entender desse processo, tem que entender do porquê, tá? Além disso, esse tipo de postagem, ele é perfeita, enfim, né, para aumentar a sua autoridade. A gente precisa aumentar a nossa autoridade demonstrando esse domínio com relação ao conteúdo, com relação à sua área de especialização, aquilo que tu faz. E quando você reconhece os 7 primeiros sinais de alerta da pressão alta, por exemplo, vamos falar um pouco de saúde, é quando você usa esse título para demonstrar a experiência que só quem realmente conhece o seu negócio ou nicho tem. Então, você reconhece os 7 primeiros passos, enfim, ou sinais de alerta da pressão alta?
E aí? O que vocês acham? Vocês reconhecem? É uma chamada? Será que eu tenho que ver se eu estou sob pressão? Será que eu não tenho que ver? As pessoas adoram receber um alerta, gente. Isso é do ser humano. As pessoas adoram receber um alerta. Por quê? Porque é sobre problemas potenciais, é sobre problemas que elas sentem, que elas sofrem. Então, é isso que a gente vai estar conectando. Por exemplo, 10 maneiras de vencer o custo de vida alto em Porto Alegre. Quais são as 10 maneiras? E aí eu vou listar. Eu vou olhar. Tá tudo caro, né? Então, 5 problemas de pele bastante comuns. Quais são? Listo lá. Mas a chamada é, eu tenho um problema de pele, eu vou olhar. Eu não vou omitir aquela informação que está conectando com uma situação minha. Depois, 6 tipos de investidores, né? Em qual grupo que você faz parte. Quais são esses grupos? Eu quero entrar nesse grupo. Se eu trabalho com investidor, se eu não trabalho, enfim. Como dar esses extras de ferro a seus filhos que eles precisam? Vamos conferir 3 maneiras deliciosas de um título do Como Fazer misturado com uma lista. Então vamos lá. O livro grátis contém 12 segredos para você cuidar do que? Do seu jardim. Então, o seu livro tem 12 segredos para cuidar do seu jardim. E se você cuida do seu jardim, se você gosta de cuidar do seu jardim, você já tem uma intenção ao ler essa frase, intenção ao ler esse título de, dicas para tirar os caramujos do meu jardim. Enfim. Então, gente, algumas pessoas que sempre escrevem ótimos títulos vendem muito. Vendem muito. Eles entendem que o título atraente, de alguma forma, são compostos de uma promessa intrigante. Por quê? Porque quem toma quem lê essas promessas, esses sinais, se torna irresistível não querer ver o resto. Somos humanos. E aí, eles estudam outros títulos também que comprovadamente funcionam, nos casos de comprovar como funciona o significado de fazer as pessoas tirarem dinheiro da carteira e comprar os seus produtos, comprar os seus serviços. Então, funciona muito bem isso. E, em vez de simplesmente copiar bons títulos, vocês podem entender o porquê fazer bons títulos, né? E por que ele funciona. E, portanto, podem tomar a decisão baseada no que está na tua estrutura de título e se apropriar e ir ajustando conforme tu vai vendo as reações. Então, não é algo que tu tem que deixar para outro, é você que tem que fazer. Você que tem que se inspirar. E essas questões vão aprimorando cada vez mais porque vai te trazendo credibilidade, vai te trazendo o uso da palavra, né, com relação a algumas palavras fortíssimas que envolvem o engajamento e o comportamento das pessoas. Bom, a gente vai falar mais e mais sobre esses gatilhos mentais, sobre essas formas persuasivas de títulos, de textos, de e-mail marketing, enfim, que vocês podem estar utilizando nos próximos vídeos. Eu te espero lá e espero que você tenha gostado e, por favor, comente aqui o insight que você teve e coloque aqui uma frase que capte, que engaje com a população, com o público-alvo do seu produto ou do seu serviço. Faça um exemplo aqui que eu vou comentar embaixo depois. Beijos! Até a próxima. Tchau, tchau!